né? A gente... Isso, e o dia que vocês também não puderem entrar, mas não deixem de entrar, amém? Então, Amém. nós estamos começando a gravação agora, né? A gravação ela começa a partir do dia de hoje, né? Hoje é 11, né, de agosto, mas o objetivo é realmente as pessoas que não puderem entrar no momento, porque eu creio que a ideia do nosso encontro é esse ao vivo, amém? É essa comunhão, é a gente rir, né? Igual a Vanimar veio e viu a Dona Disse, Dona Disse, saudade. Esse é o encontro da comunhão. Tá aí, Dona Esse Disse. é o círculo do cuidado. Amém? Amém. 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 O tema hoje, né, que o Senhor me deu foi quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém. Como a gente fala em todos os dias, né, todas as palavras, anotem as referências, amém? E depois confiram as referências. Eu não espero abrir a Bíblia, porque senão não dá tempo, né? Mas anotem as referências, a minha já fica toda marcada aqui, toda aberta, e depois confiram para ver se realmente, né, é aquilo ali que foi ministrado mesmo. Então, a primeira referência que nós vamos ler é 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Só desliga o microfone aí, amada, por causa da interferência, aí quando você quiser falar, você liga. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disso me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, que se afastasse de mim. E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Amadas, essa segunda carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, né, que ele escreve aos coríntios, ele relata que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Que ele recebeu revelações tão grandiosas que ele não poderia transmitir essas revelações que ele recebeu. E no versículo 6, olha o que ele fala. Embora desejasse gloriar-me. Isso é, ele quis se gloriar, tá certo? Ele quis, a vaidade quis aflorar ali naquele momento no coração de Paulo. A vaidade, ela quis se aflorar no coração de Paulo pela alma. Lembra que nós estudamos, né, há semanas atrás, que na alma
se hospeda os nossos sentimentos, né? O pecado, certo? A raiz do pecado, o molde lá do pecado está na nossa alma, né? E Paulo era um pecador como todos nós. Tinha fraquezas como todos nós. E ele quis, né? Ele fala, embora quisesse, desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo. Ele tinha, sim, né? As fraquezas dele, mas ele sabia discernir aquilo que era alma e espírito, aquilo que era de Deus e aquilo que não era, aquilo que era da carne dele, aquilo que era da natureza pecaminosa que existia dentro dele, que existe dentro de cada um de nós. E ele continua dizendo que para que ele não se gloriasse, porque Paulo ele foi, né, um grande homem de Deus, né, um grande missionário que levou a palavra de Deus, né, para o mundo. E assim, ele recebeu revelações grandiosas da parte de Deus. E para que o homem Paulo não se gloriasse, ele tinha um espinho na carne. Algo que o incomodava. Algo que fazia aquele Paulo que estava tendo revelações, que estava sendo usado por Deus, que estava sendo usado para fazer milagres, para fazer coisas, né, tremendas no mundo, para que ele lembrasse todos os dias de que ele era um ser humano e de que tudo aquilo que ele fazia não era por ele mesmo, mas era por Deus. Quando ele pede ao Senhor para retirar essa fraqueza, esse espinho, Deus responde para ele, minha graça é suficiente para ti. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, no espírito, Paulo ele se gloriava nas fraquezas, né? Paulo, em espírito, ele se gloriava nas fraquezas. Por quê? Porque ele sabia que naquela fraqueza, naquele momento que ele estava se reconhecendo como ser humano, limitado e imperfeito, o Senhor estava sobre ele, agindo com poder. Amém? A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, amados, a chave é exatamente essa. Ele tinha prazer na fraqueza, ele tinha prazer na perseguição, ele tinha prazer na aflição por causa de Cristo. Porque ele sabia que quando ele estava ali, passando por fraquezas, por aflições, por dificuldades, por perseguições, e que ele permanecia por amor a Cristo, o poder de Deus estava se manifestando sobre ele. Né? Quando a nossa alma está fraca, o nosso espírito se fortalece. Porque Deus, ele fortalece o nosso espírito. Amém? Lembrando, né, novamente das aulas passadas, a alma ela vai estar ligada aos nossos sentimentos, à carnalidade, às nossas emoções, né? A nossa impulsividade, ao nosso instinto de sobrevivência, né? Isso é a nossa alma, está enraigada disso. Agora, o nosso espírito, ele precisa estar, né, enraigado, né, ele precisa estar firme ali, né, na fortaleza de Deus. Amém? Em Efésios 6, 10, nós vamos ler aqui, que fala assim, e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Amadas, quando a gente fala assim, quando eu estou fraco é que eu estou forte, não é que nós estamos fortes. Não somos nós, porque de nós não vem força. A força, ela vem do Senhor.
Por isso que a palavra diz que sede fortes no Senhor. Nós, por nós mesmas, a nossa força é limitada. Nós, por nós mesmos, o nosso poder é mínimo. Por isso que a palavra diz que nós precisamos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Do poder de quem? Do poder dele. Do poder do Senhor Jesus. Essa é a força que nos faz forte quando estamos fracos. Não é a nossa força, né? Semana passada eu estava arrastando, mas eu falei, Senhor, eu estou arrastando, mas eu vou me gloriar. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas perseguições que eu tenho passado, nas calúnias, na minha alma gritando, na minha alma berrando no meu ouvido. E eu falando, cala a boca, alma. Eu quero ouvir o meu espírito, porque é dele que vai vir a instrução de Deus. É calar a nossa alma. É saber diferenciar o que é a alma da Thaís e o que é o espírito. Em 2 Timóteo 1:7, o Senhor fala assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Vou falar de novo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Tem algumas versões que falam sabedoria ao invés de mente sã. Algumas outras versões falam mansidão. Mas todas vão levar à mesma reflexão. O medo, o pânico, o instinto de sobrevivência, né? E todos esses sentimentos que destroem, que trazem destruição para a gente, fraqueza, eles não provêm de Deus. O que provém de Deus vem para o nosso espírito. Poder. O que é poder? Ah, quer dizer que eu vou ser poderosa, agora eu vou sair destruindo tudo e eu sou... Não. Poder no sentido de que eu posso sim. Para o próprio Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí todo mundo usa esse versículo de uma forma linda, né? Posso todas as coisas, eu sou uma super poderosa. Não. Eu posso passar alegria, eu posso passar tristeza, eu posso passar abundância, como eu posso passar fome. Eu posso passar tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então é o espírito de poder. Eu posso, eu consigo resistir e passar por todas as coisas, se eu estiver no Espírito, com o Senhor Jesus. Amor, né? Gente, amor é a base, né? A palavra de Deus, se você espremer ela toda assim, ó, e falar assim, tem que sair uma palavra dessa palavra toda aqui, é amor. Se você quiser resumir a palavra de Deus inteira em uma só palavra, é amor. Deus se entregou por nós, se fez carne, se fez homem, sofreu por amor, por nos amar. Se eu espremer a minha Bíblia inteira, o resumo da minha Bíblia vai ser amor. Então, amadas, esse amor é o amor que me faz sofrer, que me faz, né, na hora que eu vou orar, que me faz sofrer por esse moço, que eu nem sei o nome dele, mas que está passando por uma aflição. É esse amor. Não é o amor que eu sinto pelo meu filho, pela minha mãe, não. Que esse amor,
O próprio Senhor fala, até os hipócritas, né? Eles amam assim. O amor é eu amar aquela irmãzinha que está lá no grupo e que está sofrendo. O amor é eu me alegrar com aquela que está se alegrando, né? Esse é o amor de Jesus. É o amor que nós temos que transmitir para o mundo. E isso só vem do Espírito. Eu só consigo amar o outro, eu só consigo sentir o sofrimento do outro se eu estiver em Deus. Senão eu me torno egoísta, individualista, porque isso vem da minha alma. A questão também da autoconfiança, né? Me chamou muita atenção essa passagem, né, de Paulo. Eu nunca tinha me atentado a isso. Não que eu não desejasse me gloriar. Isso aí, ele desejou se gloriar quando ele teve todas aquelas revelações. Gente, imagina você subir até o terceiro céu. Imagina! Eu não, sabe, eu não consigo nem imaginar. O que é de subir até o terceiro céu? O que é Deus me mostrar o terceiro céu? Então, assim, ele quis. Mas ele falou assim, eu não sou tolo. Eu quis, mas eu não sou tolo de fazer isso. Por quê? Porque ele estava forte espiritualmente. E a palavra de Deus, ela nos orienta nisso também. Paulo, em 1 Coríntios 10, fala assim, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Amadas, quem pensa estar de pé, vigie. Porque o inimigo ele não vai aparecer para a gente assim, eu sou Satanás e vim destruir sua vida. Prazer. Não. Ele vai vir nas primeiras coisas, nas pequenas coisas. Ele vai vir no enfraquecimento do nosso espírito, no fortalecimento da nossa alma. E aí ele vai comendo de pouquinho em pouquinho. Só que a palavra de Deus diz que Deus sabe até onde conseguimos suportar. Mas o Senhor, ele tratou comigo isso também. Porque nós vemos hoje muitas mulheres, né? E eu já fui assim também, que se vê numa situação assim. E aí, irmã, como é que a senhora tá? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Tô nada, eu tô arrastando. Não tô aguentando é nada. Ah, Deus sabe até onde eu consigo suportar. Sabe por quê? Porque eu tô tentando suportar é por mim. Eu tô tentando suportar é na minha alma, é na força do meu braço. Eu estou tentando suportar no meu psicológico, no meu psicológico. Eu vou lá, não sou contra terapeuta, amém, amados? Psicólogo, se alguém faz, amém, glória a Deus. Mas ele não pode ser sua principal fonte, não. Eu estou tentando superar, é com o psicólogo que está me mandando fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Eu estou tentando superar na minha carnalidade. Eu estou tentando suportar na minha alma, no meu instinto de sobrevivência. Aí sabe o que você vai suportar? Nada. Só vai andar arrastando. Porque o nosso corpo é limitado, a nossa alma é limitada. Quando o Senhor fala que até onde conseguimos suportar, é suportar nele. Eu tenho conseguido suportar coisas, amadas, nesses últimos dias que eu não conseguiria suportar sozinha. E o corpo e a alma da Thaisa
não conseguiria suportar sozinha. Eu já tinha sucumbido. Mas eu estou conseguindo suportar, porque eu estou calando a minha alma todos os dias e me fortalecendo em Deus, no espírito. Eu estou alimentando o meu espírito. E aí sim, Deus sabe até onde esse conjunto, corpo, alma e espírito, Thaisa, consegue suportar. 1 Samuel 17. Versículo 38 até 49. É uma passagem muito conhecida, né, por todas, mas eu quero focar nesse tema que nós estamos conversando, né, sobre fraqueza e força. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura. E experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim e eu te darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu desafiastes. Amém? Amadas, Davi era um rapaz franzino, era um rapaz que não tinha experiência de guerra, ele não era um soldado do exército de Israel, ele era um pastor de ovelhas. Saul, na época rei, se compadeceu lá da situação de Davi e falou assim: não, Davi, toma pelo menos minha armadura e a minha lança, que pelo menos a armadura vai te proteger de alguma forma. E aí a palavra diz que Davi, quando ele põe aquela armadura, ele fala assim: eu não posso usar essa armadura, né? Porque eu não a provei antes. Então, amadas, ele ficou imóvel com aquela armadura de Saul. Então, ele arrancou tudo aquilo e pegou aquilo que ele tinha: o cajado, a funda, as 5 pedras. A medida daquilo que tinha nas mãos de Davi era a medida daquilo que Deus precisava para agir. Se Davi tentasse ir à luta com a medida de Saul, ele não conseguiria. Porque ele estaria confiando naquela armadura, naquela lança. Ele estaria confiando em coisas humanas para resolver aquela guerra. Mas Davi, ele entendeu que ele não estava ali por ele. Ele estava ali em nome de um povo que era conhecido como povo de Deus. Ele estava ali como representante do Senhor dos Exércitos, a quem os filisteus
zombavam de dia e de noite. Então, amadas, Davi, ele se reconheceu fraco. Ele viu que ele não tinha força para segurar aquela lança. Ele viu que ele não tinha estrutura física para segurar aquela armadura. E quando ele se reconheceu fraco, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. Gente, isso é tremendo. Esse é o segredo. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, se eu der liberdade para o Senhor, o poder dele vai cobrir a minha fraqueza com a força dele. Em Oséias 4, versículo 6, a palavra diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Amadas, nós perecemos por falta de conhecimento. De qual conhecimento, Thaisa? Do conhecimento espiritual. Do conhecimento da palavra. Oséias, ele foi profeta na época de Jeroboão. Foi uma época muito próspera, onde o povo, né, de Israel prosperou muito financeiramente. Porém, Deus fala que o povo sofria. Sofria como? Porque às vezes a gente pensa, né? Nós, como seres humanos, pensamos assim: sofrimento, então deve ser escassez, né? A gente já pensa no financeiro, nos recursos, em alimento. Mas esse povo, eles sofriam com problemas sociais. Eles sofriam com violência, eles sofriam com injustiças, eles sofriam com assassinatos, roubo, mentira. Eles sofriam com problemas que se parecem muito com os problemas que nós vivemos hoje. Na nossa sociedade hoje. E o Senhor, ele diz que Israel sofria porque eles pecaram contra as leis do Senhor. Porque eles se tornaram orgulhosos e esqueceram da graça de Deus. Mas o que isso tem a ver com o tema o meu poder se aperfeiçoa, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza? Quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque eles se sentiram muito fortes. Eles se sentiram muito bem. Devido a esse momento econômico, né, que Israel estava vivendo, eles se sentiram muito bem. Tá tudo bem. E quantas vezes nós somos assim, amadas? Nós nos curvamos perante o Senhor, nós clamamos perante o Senhor, e na hora que as coisas começam a melhorar, a gente deixa a nossa alma gritar, encher de orgulho, e falar assim: nossa, como que eu consegui passar por isso? E nos esquecemos do Senhor. Nós clamamos ao Senhor por um trabalho, e depois o trabalho nos impede de buscar o Senhor. Nós clamamos o Senhor por uma mudança na nossa vida, e depois essa mudança nos impede de buscar o Senhor. Então, esse povo vivia isso. Porque como eles deixaram de buscar o Senhor, eles começaram a se entregar à idolatria, aos costumes dos estrangeiros. Eles passaram a ser contra a lei de Deus. Eles passaram a confiar nos recursos humanos, naquilo que eles tinham. E se esqueceram da graça de Deus.
Se esqueceram de que tudo aquilo que eles recebiam e que eles tinham vinha da graça de Deus. E aí o povo perece por falta de conhecimento. Depois dessa época, o povo de Israel passou por fases terríveis, exilados, perseguidos, e foram muitos frutos ruins. Mas por quê? Quando estou fraco é que estou forte. Deus não nos permite passar por lutas onde a nossa alma vai ser enfraquecida à toa, não. É porque a nossa alma, muitas vezes, ela está tão endurecida que ela precisa ser quebrada para que o espírito que existe dentro de nós possa se manifestar. Falar, oi, eu estou aqui. Eu estou com saudade do meu pai. Deixa eu falar com ele. É o que nós muitas vezes vivemos, amada. Por que então que eu tenho passado tantas lutas? Por que que eu tenho sido tão combatida nessa determinada área? Porque o Senhor quer trabalhar algo dentro de mim. Porque o Senhor quer matar algo dentro da minha alma que está impedindo o meu espírito de fluir na vontade de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta do conhecimento da palavra de Deus. De simplesmente a palavra de Deus. Paulo era fortalecido na palavra. Ele era um culto. Ele conhecia a Escritura. Davi, ele conhecia a palavra. E os grandes homens de Deus. O que fortalecia o povo de Deus era a palavra de Deus. Ela não existia igual existe hoje, em formato de Bíblia, né? Nós temos esse privilégio. Era muito mais difícil conseguir acesso. Eles tinham que ir nas sinagogas para ouvir os sacerdotes lerem, os escribas. Sabe, amadas? Eles tinham que ir para ouvir. Ou então tinham que ser, né, poderosos lá e ter esse acesso. Mas a palavra de Deus era lida entre o povo e alimentava o povo. A lei de Deus. Nesse congresso que eu participei nesse fim de semana, o pastor falou algo assim que foi tremendo e tem a ver com a palavra. E ele falou: não sou contra ouvir pregações, não sou contra ouvir ministrações, mas o principal do nosso dia tem que ser a palavra. A palavra nua e crua. É eu, Thaisa, pegar a Bíblia e ler. Paulo, ele fala num versículo, eu esqueci a referência, mas ele fala, né, ele compara a palavra ao leite materno, né? Que nós precisamos nos alimentar, né? Os novos convertidos se alimentam de leite materno, né? E ele fez uma comparação em relação ao leite. O leite pasteurizado, ele é um leite que ele foi mexido, né? Ele passa por um processo em que as bactérias, as coisas que estão ali naquele leite, né, que podem nos fazer mal, são retiradas. Só que junto deste processo, é retirado também desse leite propriedades como propriedades de imunidade a doenças. E ele fez essa comparação do
das pregações ao leite pasteurizado. Que sim, elas são importantes. Sim, o leite pasteurizado é ruim? Não. Mas é essencial eu pegar o leite puro. É ele que vai me dar imunidade e é ele que vai me fortalecer. Fortalecer o quê? O meu espírito. Para que mesmo quando eu passe pelas dificuldades e pelas fraquezas da minha vida, eu tenha fortalecimento no espírito pela palavra de Deus. 1 Josué 1,7, a gente já leu várias vezes nos nossos encontros, né? A ordem de Deus para Josué. Seja forte e corajoso, medite na palavra de dia e de noite, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Amadas, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Você precisa alimentar o seu corpo todos os dias. Você precisa alimentar a sua alma, os seus sentimentos, buscar, né, realmente ter bons sentimentos, bons pensamentos. Ali você está alimentando o quê? A sua alma. E o seu espírito? Como você alimenta diariamente? Porque é ele que vai ser forte na sua fraqueza. É através desse espírito que Deus vai fortalecer a sua vida. E como nós temos alimentado nosso espírito? Nós só conseguimos fortalecimento pela palavra. Aí vem a coisa mais maravilhosa ainda. Vamos lá em João 1, 5. Não, João 1, de 1 a 5, desculpa. João, capítulo 1, versículo 1 a 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não as compreendem. Quem é a palavra, gente? Quem é? Tô querendo ouvir. Quem é a palavra? Jesus. Jesus. Ele é a palavra. Ele é, né? Aquele que por ele tudo foi feito. E sem ele, nada pode ser feito. Só ele, que é a palavra, pode nos fortalecer. Só ele, que é a palavra, pode nos trazer luz. Só ele, que é a palavra, pode nos trazer renovo. Só ele pode nos trazer esperança. Só ele pode nos trazer salvação. Ele é a palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que formou todas as coisas. E que por ele subsistem todas as coisas. E para ele. E como eu vou ser fraca, como eu vou ser forte na minha fraqueza? Por ele. Só por ele. Só nele. Mateus 11. Vamos lá. Mateus 11, 28. Versículo 28 e 29. Jesus fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Ai, amado, eu tô arrepiando da cabeça aos pés. Ai, Deus é lindo demais. Gente, o Senhor fala para vocês aprenderem da Thaísa? Aprendei sobre a Thaísa. Não, né? Aprendei sobre Paulo. Não. Aprendei sobre Pedro. Aprendei sobre João. Não. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Por que aprender dele? Porque ele é a palavra. Ele é. Sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Sim, quando eu sou fraco, quando eu sou cansada, quando eu sou sobrecarregada, eu sou forte. Quando eu aprendo e busco ele, quando eu vou nele. Quando eu sou fraca em mim, eu sou forte nele se eu buscar a ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Olha a alma aí entrando de novo. É só nele, né? Que eu vou conseguir ter descanso para minha alma. Que eu vou conseguir ter discernimento. Eu vou deixar você falar, Lindaura. Que eu vou conseguir ter discernimento de falar assim, não, isso é da minha alma. Isso não é do meu espírito. Então, descansa, alma. Tira férias, que agora quem está agindo, quem está trabalhando aqui é o espírito. A alma está de férias. Amém? Só existe esse remédio. Ele não manda a gente ir a ninguém além dele. Vá até o pastor ungido de não sei o que das quantas, não. Vinde a mim. Ele manda aprender dele. Ele é a palavra. Aprenda a palavra de Deus. Coloque uma meta na sua vida de ler a palavra de Deus todos os dias. Só pela palavra, só por ele nós vamos ter descanso na nossa alma. E vamos ser fortes. E vamos sim cumprir isso que está sendo falado. Quando sou fraco, é que sou forte. Ele é o pão vivo, que pode fortalecer o nosso espírito. É o único pão que pode nos fortalecer. Ele é o Deus, o único Deus que pode transformar o nosso interior. Ninguém mais pode transformar o nosso interior que não seja Jesus. Esse fim de semana eu fui inteiramente transformada por Jesus, né? Vou repetir isso aqui, porque agora a gente está gravando para as meninas ouvirem. Jesus literalmente pegou a Thaísa, que estava rastejando na sexta-feira. Só que eu tive que ir, sabe, amadas? Eu tive que ir e falar assim, não, Deus, eu preciso, me ajuda. Deus me pegou, virou igual uma bolsa, assim, jogou tudo para baixo, sacudiu, e falou, agora fica em paz. Né? A situação melhorou externa? Não, continua a mesma. O que melhorou foi eu, dentro de mim. O que melhorou foi o que está aqui dentro. Foi o poder de Deus em mim. Amém? Lindaura, pode falar, amada. A paz. Quando você falou, Jesus falou assim, né? Aprendei de mim. Você já falou, mas eu vou repetir. Sim. Aprendei de mim. Nós vamos aprender de Jesus. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso, eu acho extraordinário quando Jesus fala, porque sou manso e humilde
Gente, quando a gente. Comigo já aconteceu várias vezes de eu pensar assim: olha, amanhã eu não levanto, eu tô um caco. Senhor, não dá mais. Para mim é fim de linha. E eu pensava fim de linha mesmo. Eu sei. E o Senhor Jesus vinha e falava assim: não, você não é fraca, não. Porque a força não vem de você, não. É isso aí. Seja, seja humilde e reconheça que a força vem, ó, do alto. É isso aí. Ela vem de mim, Lindaura. É isso aí. A força vem de Ela vem, Jesus. A força é ele. Não existe. ele, ele que vai, ele que vai me tirar do buraco, é ele que vai calçar meus pés de novo, é Amém. ele que vai me dar roupas novas de novo. Amém. Vai ser tudo novo, Amém. tudo novo, igual você falou, jogou a bolsa, jogou você para baixo, no caso, Uhum. e caiu várias coisas ali, com certeza, que não são mais necessárias na sua vida. Sim. Thaís, ó, seu pai está falando com você. Isso aqui você não precisa mais, isso aqui é desnecessário, isso aqui você já usou, não serve mais. Vamos fazer tudo novo. Amém. Eu sou o seu pai, eu Amém. cuido de você. É isso aí. Eu, eu sei o que eu vou colocar dentro da sua bolsa, no Amém. caso, dentro da sua vida, É do isso seu aí. coração, seu espírito, Amém. né? Isso É ele aí. que sabe. Eu fico encantada com isso, sabe? Eu Ele fico é lindo, encantada. Lindaura. Jesus, ele é maravilhoso. É lindo, E o poder dele é tremendo, né? é E, tremendo. e o que eu quero deixar nessa noite aqui é isso. É essa visão aí, Lindaura. Jesus pode virar a bolsa de todo mundo aqui nessa noite. Pode. Mas eu preciso entregar essa bolsa para ele. É, Eu preciso pegar e falar: toma, Jesus, toma essa bolsa, com tudo que eu estou carregando dentro dela. Tudo. Mas não é uma coisa ou outra, não, porque a gente tem aquela é. reserva, né? Ó, toma a bolsa, mas isso aqui você deixa, tá, Jesus? Que isso aqui Ah, eu preciso ainda. é, é meu, né? Não. Quando a gente se entrega mesmo. Eu estou fraca, Jesus. Eu estou fraca. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou fraca. Eu não aguento mais. Toma. Aí ele fala assim: agora sim. Agora eu vou transformar. E ele Aleluia. permite. E isso é ser forte na fraqueza. As lutas vão vir, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Em meu nome sereis perseguidos, caluniados. Ele não negou isso para nós. Mas quando nós temos ele, nós podemos estar passando tudo no exterior. Mas nós nos fortalecemos nele. Amém? Amém. Alguém mais quer falar? Ninguém? Vocês estão caladinhos hoje? Alguém? Valimar, Maria Esperança, Rodilene, Sandra, Pamela também. Pamela começou hoje a participar conosco no encontro também. Pamela é conterrânea suas, viu, Lindaura e Fatinha? Pamela é também do Espírito Santo. Que legal. Pamela é do Espírito Santo, pertinho de vocês aí. Depois vocês entram em contato uma com a outra e trocam umas figurinhas. Muito bom.
Alguém? Ninguém quer falar nada? Oh, vamos falar então, né? A gente vê aqui, né, em todos esses versículos que você citou aqui, ô Thaisa, essa questão mesmo da dependência, né, do confiar em Deus. E eu vou pegar aqui como referência, eu vou pegar 1 Samuel 17, que é a história de Davi e Golias, né? Que eu falo que é a história que me trouxe para o sul. Esse versículo foi o primeiro versículo que Deus me deu quando eu vim para o sul, porque eu e minha casa, nós estávamos enfrentando uma luta muito grande. E esse foi o primeiro versículo que Deus me deu, porque era uma guerra de gigantes, né? Era uma luta de gigantes e a gente precisava confiar no Senhor e saber que o Senhor ia fazer, não nós. Amém. E quando tudo dizia o contrário, né? Quando tudo mostrava o oposto, né, Maria? Tudo eram pessoas grandes aqui de Caxias que estavam contra a gente, eram pessoas influentes, pessoas muito, como é que eu vou dizer, né? Influentes mesmo, pessoas poderosas. E Deus falando, né, que o gigante ia cair. Deus o todo tempo falando que o gigante ia cair. Confiar, né? É confiar. Então, é isso aí. Eu comecei a lembrar, né, da época, comecei a lembrar dessa confiança, desse aprendizado que tivemos em descansar no Senhor e deixar com que Ele fosse fazendo. E, aos poucos, Ele foi tirando essas pessoas, né? Quando nós chegamos aqui, Ele foi tirando essas pessoas do lugar. Então, foi um grande milagre, foi algo assim que era praticamente impossível de acontecer, impossível. Mas ainda estamos numa caminhada, né? Quem conhece a nossa história ainda sabe que ainda estamos numa caminhada, árdua, mas esperançosa. Muita coisa foi destruída, mas eu creio que Deus está reconstruindo, restaurando, né, através das forças dele, porque, como você mesmo disse, de nós mesmos, né, a gente não tem nada. Mas Deus tem sido tão bondoso, tão misericordioso para conosco, que, mesmo em meio a tanta luta, eu e a minha casa, nós só temos que agradecer, porque nós aprendemos a caminhar de uma forma diferente. Eu costumo dizer assim, que às vezes, quando você passa por uma luta muito grande, se você permite que Deus trabalhe na sua vida, você só tem um caminho, o caminho é crescimento. E eu vejo o quanto eu sou diferente daquela Vanimar de alguns anos atrás, né? A dona Diz, que lidou muito comigo há uns anos atrás, né? Me ajudou muito a cuidar da tia Cici. A Thaisa, que a gente já se conhece, então elas são testemunhas assim de quanto nós mudamos como família, como nós fomos na verdade nós fomos assim, não vou dizer obrigado, mas a única saída que a gente tinha era Deus. Ou tu vai, ou tu vai. Ou tu vai, ou tu vai. Como diz o gaúcho, né? A gaúcha, ou tu vai, ou tu vai. Isso mesmo. Era exatamente viver isso, né, Vanimar? Quando eu sou fraca, que eu sou forte. Não Era é? reconhecer a própria fraqueza e dizer que você é forte em Deus. E eu lembro que tem uma frase, Vanimar, que para mim essa é a frase clichê, sabe? Que ela me falava isso 300 vezes por dia. E isso é algo que eu gosto de replicar, né? E eu falo isso também com muitas mulheres aqui, eu já falei isso, né? Porque a gente recebe para compartilhar. Amém. Deus está sempre no controle, até mesmo do descontrole. É verdade. Várias vezes eu chegava desesperada e ela falava, Thaís, Deus está no controle, até mesmo do descontrole. Pelo contrário, quando as coisas estão descontroladas, é que ele está no controle mesmo. É verdade. Aí você perdeu o controle, você já não consegue segurar mais nada, você descontrolou tudo. Você soltou tudo. Aí sim ele pode trabalhar. É verdade. Esse convite de hoje, amém? Amém. Eu vou colocar o louvor, né? Para a gente. Só que esse louvor que eu quero colocar, amadas, eu queria que vocês realmente, assim, sabe? Fechasse os seus olhos e clamasse.
clamasse sim por Jesus. Quem puder, né, ligar a câmera, né? Se não puder, amém, glória a Deus. Mas para a gente estar juntas aqui mesmo, em comunhão aqui nesse momento, uma olhando para a carinha da outra aqui, e clamando ao Senhor pela vida, né, pelas nossas vidas e pela vida das irmãs. Amém? Pelas vidas dessas que estão aqui conosco. Amém? Então, quem puder ligar a câmera, ótimo. Se não puder, não tem problema. Mas para um minuto, né? Onde quer que você esteja nesse momento, o que quer que você esteja fazendo. Para esses minutinhos, né? Ouça o louvor, é um louvor conhecido, mas ouça e clame realmente, né? Vamos tentar buscar acessar o coração de Deus nesse momento, buscar Jesus aqui nesse momento, que o Espírito Santo venha sobre nós, para que a gente possa, sim, sair dessa reunião hoje renovadas, largando a nossa bolsa na mão de Jesus e deixando ele jogar tudo para o alto. Amém? Vou colocar aqui. Espera aí. Amém, amadas? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar nossa fotinha, depois a gente faz uma oração, amém? Menina, vem, Rotinha. Fotinha. Ô, Sandra, seu áudio está dando muita interferência ali. Liga só se você for falar. Posso tirar a fotinha? 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amadas? Alguém na foto, né? Nós soltamos a foto. Eu vou encerrar a gravação para a gente poder fazer a oração de encerramento. Amém? Amém. Vou encerrar aqui a gravação. Espera aí. Parar a gravação.